Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me agora da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, tu és tudo, Pai, eu te amo. Desculpa a voz, tá? Eu passei por uma situação aqui, nervosismo e tô ainda me acalmando ainda. Sendo Jesus o Verbo, tudo nele fala amorosamente às criaturas. E pelas contínuas privações do meu doce Jesus, vivo morrendo. Esta manhã encontrei-me toda em Jesus, como se nadasse na imensidão do meu sumo bem. Então, antes, né, a Luísa fala que estava se sentindo morrendo, certamente ela estava privada de Jesus, e depois Jesus apareceu para ela. E ela está falando como se ela nadasse na imensidão do meu sumo bem, ou seja, na imensidão de Jesus, né? Ela tivesse toda mergulhada em Jesus, não tivesse um ponto que não tivesse Jesus, entendeu? Tipo mergulhada. Logo via em mim e via a Jesus em mim. Então, logo via em mim e via a Jesus em mim. E sentia que todo o ser de Jesus falava. Os pés dele falam, as mãos, o coração, a boca, em suma. Eram vozes, não só isto, senão a maravilha era que estas vozes se faziam imensas, se multiplicavam por cada criatura. Os pés de Jesus falavam aos pés e a cada passo de criatura. As mãos, as obras, os olhos aos olhares. Os pensamentos a cada pensamento. Que harmonia de Criador e criatura. Que visão encantadora. Que amor. Mas ai de mim, todas essas harmonias eram despedaçadas pelas ingratidões e pelos pecados. O amor era correspondido com as ofensas. E Jesus, todo aflito, me disse: Minha filha, eu sou o Verbo, ou seja, a palavra. E é tanto amor pela criatura que me multiplico em tantas vozes por quantos atos, pensamentos, afetos, desejos faz cada criatura, para receber delas a correspondência de seus atos feitos por amor meu. Dou amor e quero amor, mas recebo ofensas. Dou vida e se pudesse me dariam morte. Meu Deus. Mas apesar de tudo, eu continuo meu ofício amoroso. Então, Jesus fala que ele é o verbo, né? A palavra. Então, o verbo é essa, eu achei interessante a explicação, né? Muito boa, né? O verbo é como se fosse assim, a transcrição de Deus, igual que nós faz dos vídeos, né? A, a palavra, a explicação, a tradução do pensamento do Pai, como um documento, né? Que ali onde você encontra em Jesus o Pai, né? E você consegue compreender, conhecer Deus por ele, né? Ele é como se fosse a parte documental, documentada, né? A explicação de Deus, do que Deus pensa, de quais são suas intenções. É o verbo, a palavra que é Jesus. Por isso que ele fala, né? Que quem vê a mim, vê o Pai. Então ele fala, eu sou o verbo, a palavra. A palavra. Esse é Jesus. Então, é muito interessante. Nessa Luísa se viu mergulhada nele, ela estava mergulhada nesse verbo, né? Nessa palavra. Inundada nessa palavra. Então, ele é o conhecimento, a sabedoria, né? A explicação das coisas, né? De Deus, o entendimento. É transmitido em palavras, né? E é muito interessante, porque nós fomos feitos também para se comunicar. Por meio da palavra, nós também relacionamos com Deus. Por meio da palavra, nós temos vínculo com Deus. E Jesus nos vinculou a Ele, né? Então é muito grande isso, né? E é muito amor, como ele fala, um amor que a criatura é incapaz de compreender de tão grande, que multiplica em tantas vozes, por quantos atos, pensamentos, afetos, desejos.
Então, tudo fala de Deus. Tudo tem uma palavra, uma explicação, né? Tudo tem um entendimento. Os pensamentos, os afetos, os desejos. Tudo são formas de Deus se multiplicar, estar falando conosco, né? Então é muito grande isso. E olha que interessante, que me multiplica em tantas vozes por quantos atos, pensamentos, afetos, desejos faz cada criatura. Então, ele está na vida de cada pessoa, né? Como a gente está compreendendo essa dimensão, né? De que todos nós recebemos vida dele. A vida velha ficou acabada. Nós recebemos a vida nova, nós fomos enxertados na videira. Então, se nós respiramos, entende? Se nós andamos, se nós sentimos, qualquer coisa que nós fazemos, se o ser humano pode ter qualquer pensamento, afeto, desejo, ele está recebendo essa vida de Jesus. É por causa de Jesus que ele está recebendo, entende? Então, nós estamos no mundo, como está sendo falado num dos áudios, que todos os seres humanos estão sob o regime de Deus, entende? Todos os seres humanos recebeu vida de Jesus, senão nenhum de nós poderíamos viver. Se não fosse o verbo, igual estava sendo explicado naquele vídeo, se você está perdido, o que você é chamado a ser, acho que é assim. Estava sendo explicado sobre isso, né? Exatamente sobre isso. Que explica exatamente isso, que nós recebemos a vida dele e ele transformou todas as coisas, né? Ele viveu a vida que todos nós devemos viver. Então, aí estava sendo explicado no vídeo, porque ao homem cair na culpa, Deus poderia, né? Porque ele é justo, ele não é um pai, ele não pode, como um pai, como está sendo explicado em um dos áudios, assim, um relacionamento em que o pai fala, tudo bem, filho, eu simplesmente perdoa o que você está fazendo, seu filho se arrepender, tudo bem, ser fraco e tal, miserável, mas ele é santo, ele é justo, seria como se ele negasse a si mesmo, seus atributos, ele é santidade, né? Então nós fomos feitos para viver na santidade. Então, se o ser humano não está correspondendo a isso, ele é digno de castigo, né? Ele está indo contra o Criador e o Pai não pode se desviar disso, justamente porque ele é santo, é um Pai perfeito, né? Ele não pode, né? Então, assim, não tem dessa, né? Mas ele como os outros pais da terra, não. Os pais da terra vão falar, eu também cometi esses erros, então eu vou relevar, eu te acolher e tal. Mas Deus não. Deus, ele tem um regime perfeito, vive nesse regime perfeito, ele é santo, né? Então, o ser humano também foi feito para ele. Então, tem um regime perfeito para o ser humano viver. E o ser humano, na sua liberdade, escolheu fazer uma escolha errada. Então, ele vai colher o que plantar. E Deus permitir ele sofrer as consequências disso também é muito amor. É o sinal de que ele é imutável em seus atributos, né? Na sua justiça também. Então, é muito sério, né? Não é uma misericórdia falsa. Uma misericórdia que finge que não está vendo aquilo. Uma misericórdia que não existe isso, que, né, que esconde debaixo do tapete. Não. Deus, ele é justo e a justiça dele não pode se esquivar disso. Ele nunca se esquivaria disso. Então, ele vai corrigir os seus filhos justamente porque ama. E os filhos têm que tomar consciência, entendeu? E pedir perdão e se arrepender de verdade. Não tem um relacionamento verdadeiro se a outra pessoa não reconhece que pecou e que errou e que falhou com Deus, né? É um relacionamento assim mesmo, né? Então é muito sério. Então, quando o homem caiu na culpa, que Deus viu, o homem não era digno nem de existir mais. De todas as coisas criadas deveria desaparecer. Mas o verbo, né, falou, assumiu, né? Falou, eu vou morrer por eles, né? Então, como ele viu já antecipado os méritos de Cristo, então ele, né, deu preservou as coisas e manteve as coisas por causa de Jesus. Então, a nossa vida não tem mais sentido mais assim a Ruth. Por que que Jesus falou assim em um dos trechos aí dos áudios? Não é eu mais que existo. A Ruth não existe mais. A Ruth existindo presta para Deus? Não. A Ruth velha, decaída, não existe mais. Essa morreu para ressuscitar com Cristo. Porque quando Cristo morreu, também morreu a nossa morte
e nos deu a vida novamente com a sua vida. Então, ele doou o sangue para nós. É como aquela pessoa que tira o órgão e doa para o outro viver. Então, nós recebemos a vida de Jesus. Então, nós temos uma vida nova. Todos os seres humanos só estão na Terra e continuam podendo viver por causa de Cristo. Então, lógico, se nós pertencemos a Cristo, se é Ele que nos deu a vida, lógico que o Pai só vai aceitar outros Cristos. O Pai só vai aceitar, o Pai não vai mais te ver pela natureza velha e decaída, Ele vai te ver o sangue de Cristo sobre você. Então, é claro que só vai importar para Ele o Cristo. É, é óbvio e é justo. Então, não, a Ruth velha acabou. Essa vida não é minha. Essa vida é de Jesus. Então, qualquer coisa que o ser humano faça, de bom ou de mal, ele está fazendo com essa vida que ele recebeu de Cristo. Se ele tem pensamentos bons, é Jesus. Mas se ele tem pensamentos maus, o que está acontecendo? Quem permitiu ele ter pensamentos? Ele tá pegando essa vida divina e está, na sua liberdade, no seu egoísmo, está usando para o mal com a vida que Jesus deu, ou seja, está desvalorizando, sendo ingrato com a vida que Jesus deu para ele, né? Escolhendo errado. Na liberdade dele, que Deus deu a liberdade, mas na liberdade dele ele está escolhendo errado, entendeu? Então, dentro dessa realidade também, ali também tem um regime, né, de Deus dizer, se o homem escolheu errado, está contabilizado isso também, e a minha justiça, a minha vontade permissiva, né? Mas a minha vontade querida era que ele pegasse dessa vida de Cristo e imitasse Cristo, tivesse os pensamentos de Cristo, os afetos de Cristo, os desejos de Cristo. É isso que o Pai quer ver em nós, entendeu? Mas o ser humano, se na sua liberdade ele escolhe o mal, então ele também está tendo essa liberdade, mas ele não está totalmente livre. Ele é livre para escolher, mas ao mesmo tempo tem o regime de Deus, né? Que ninguém pode escapar, que permite a vida daquela pessoa mesmo que está fazendo mal. E se permite, também está contabilizado Deus tirar um bem daquilo. Deus a vontade dele fala que suplanta os nossos atos, está acima dos nossos atos, né? Então, assim, tem uma realidade de Deus daquela situação ruim tirar um bem também. Tá tudo contabilizado. Entendeu? Então ninguém pode falar assim, eu sou o dono do meu próprio nariz e eu que controlo todas as coisas, que não é verdade. Se a pessoa pensou, seja coisas boas ou ruins, é Deus que deu a vida para ela. Afetos, desejos, qualquer coisa que ela fez movida por isso, foi Deus que deu a vida para ela. Entendeu? Por isso que a vontade divina se sente sufocada no meio das criaturas. Por isso, porque ela não é conhecida. A pessoa não sabe, se ela não conhece a vontade de Deus, ela também não sabe valorizar a criação nem a redenção, nada. Ela não sabe o valor que tem a vida dela. Ela não sabe que foi Jesus que está dando aquela vida para ela, que é Deus que está fazendo bem através dela. Ela vai falar que é ela que é inteligente, ela que sabe, ela que está fazendo, ela que é boa. Ela vai se achar poderosa, boa, maravilhosa. E não é, né? Ela está recebendo de Jesus, é Jesus nela. É Jesus nela, entendeu? E, e se ela fez uma coisa errada, ela está negligenciando aquela vida que Jesus deu para ela, né? Ela está usando aquela vida desperdiçando, perdendo tempo, desperdiçando, né? Não está dando valor a essa vida que ela deveria ser grata e agradecer a Deus e reconhecer que Deus está dando essa vida para ela, né? Então isso é muito certo. Todos os seres humanos, eu estava pensando assim, meu Deus, com essas luzes, é, a gente vê Cristo em todo mundo, porque a gente vê a vida dele em todo mundo, entendeu? É só que às vezes você vê o Cristo doloroso, o amor doloroso, né? Porque não é valorizado, não é conhecido. Porque como que fica a dor da divina vontade? Ela fica, como tá falando assim, como se ela estivesse sobre esses escombros. Porque o ser humano não reconhece que vem de Deus, não sabe valorizar essa vida, né? Como está sendo falado da realidade da igreja, né? A própria igreja não sabe valorizar a redenção. A igreja não tem esse olhar para a humanidade de Jesus, para buscar compreender o que realmente é o sacrifício de Cristo, né? O que que ele fez e o quanto que a igreja foi feita para ser depositária desses conhecimentos para justamente levar as almas a essa compreensão de que elas são chamadas a ser outros Cristos. E a igreja não fala dessa realidade de ser outro Cristo.
dessa realidade de que a nossa vida pertence a Deus e não a nós mesmos para que a gente possa fazer nossos desejos egoístas, né? Então, assim, não se valoriza essa realidade de levar esse conhecimento para as almas. Você vê que a própria igreja ainda não entende a própria redenção. Não valoriza o que Jesus fez na redenção, porque ela se sente muito diferente de Jesus. Eles veem Jesus lá e falam assim: é difícil demais ser como Jesus, né? E eles não entendem que todo mundo pode ser como Jesus, porque já está implantado em nós essa vida, né? Todos nós temos situações para nos configurar a Cristo, entende? Não é algo que vai vir, não, é algo que já está implantado. É algo que já existe. A sua vida é de Cristo já. Precisa desenvolver ela. Mas não é mudar a sua vida. Ah, não. Aí a pessoa fala assim, eu não posso ser como Cristo, porque eu sou casado, eu tenho um casamento difícil, eu tenho filhos complicados, né? E eu passo muito aperto lá na minha casa, na minha família, às vezes eu tenho que brigar com os meus filhos. Não tem como, eu vejo Jesus ali na cruz, não me identifico, eu fico só adorando ele, olhando ele de fora. Não ensina as pessoas a encontrar nelas o Cristo. Só ensina as pessoas que a Eucaristia pode ser esse momento, mas sempre como algo externo, fora, né? É, a mais, vamos dizer assim, que você recebe, ali você tem o Cristo por alguns instantes. Mas a pessoa tem que entender que se ela pode pensar, se ela pode andar, se ela pode se mover, se ela pode fazer qualquer coisa, é por causa da vida de Cristo que ela está recebendo. E qualquer bem que sai dela, inspiração, oração, porque Jesus fala, eu santifiquei na oração, o trabalho, o sofrimento. Esses 3 graus da minha vida o ser humano tem, gente. Esses 3 graus estão na nossa vida. Passamos por sofrimento, passamos por privações. Então, tudo são oportunidades para sermos outro Cristo. Então, por que a vontade divina fica sufocada? Porque o homem não valoriza, o homem não entende isso. Ou, ao contrário, ele vê isso como um problema para ele caminhar para Cristo. Às vezes, ele vê a dificuldade como um problema para caminhar para Cristo. Ele vê essas coisas como coisas fora que está atrapalhando a vida dele com Cristo. Então, ele não se vê perto de Jesus se está pobre, né? Ele não consegue perceber isso. E Jesus deixou a informação na vida dele, né? Porque você vê o que ele passou é para mostrar para nós, né? E para a gente se assemelhar a ele, né? Então, às vezes a pessoa passa por um aborrecimento, percebe nela, nossa, eu chamei a atenção do meu filho por causa disso, e tá lá na igreja e já se sente mal. A pessoa se não sente que ela pode falar assim, eu sou outro Cristo, é Cristo que vive em mim. Entende? Assumir o que Paulo falou, é, entendeu? A pessoa pensa assim, que ela tem que negar essa vida no sentido assim, é, a terem que ter uma vida diferente, especial, em um mosteiro, em uma montanha, vivendo só nas montanhas, vivendo coisas assim, ela aumenta demais. Mas na vida simples, o cotidiano dela já tem tudo necessário, porque ali porque Deus já viu toda a nossa vida e já colocou todos os elementos. Então, assim, toda a nossa vida, né? Por isso que Jesus viveu e divinizou tudo, já tem todos os elementos para que nós sejamos outros Cristos, que nós vivemos a semelhança de Jesus. Tudo, 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 tudo. Quando você é humilhado, quando você é desprezado, já está sendo outro Cristo. Já está vivendo como outro Cristo. Quando é deixado de lado, quando você passa pelas coisas que Jesus, quando você é perseguido, está passando pela vida de Cristo. Entendeu? Às vezes a pessoa acha que passar pela vida de Cristo é pegar coisas bonitas. Ah, eu tô passando pela. Eu tô sendo Cristo quando eu tô falando bonito. Eu tô sendo Cristo quando alguém na igreja fala que eu sou muito boa. Quando eu tô em um momento de elevação, de oração. Não. Você tá sendo Cristo é nesses momentos que você tá mais aniquilado. É, porque aí o seu não tem a sua natureza velha está sendo negada, né? Você está sendo negado. Você não está ganhando holofotes. Então, aí tá falando disso também lá no vídeo, né? É nesse outro vídeo, porque a pessoa pensa assim que a plenitude é ela ganhar aqui na Terra. A plenitude é troféu, a plenitude é ser considerado, a plenitude é alcançar essas riquezas. Ao contrário, ganhar muito na Terra só vai prejudicando mais ainda, entendeu? Então, se a pessoa se está muito rica, e infelizmente, o que que ela faz do egoísmo dela? Ela não divide.
Ela quer ver meios de conservar mais, deixa eu investir na bolsa, deixa eu ganhar mais dinheiro, deixa eu ver como eu posso ficar mais rico. Então, ao contrário, a pessoa pensa em formas de ganhar mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Por isso que Jesus fala que é difícil um rico entrar no reino do céu, porque já tem a sua recompensa aqui. O ser humano precisa viver a experiência da privação dessas coisas. Agora, quando ele é totalmente abnegado disso, ele não sente nada em relação a isso. Ele é aquela pessoa assim, mão aberta, entendeu? Então ele já está vivendo o desprendimento, né? Quando ele passa por isso, mas de repente tem uma doença envolvida ali, ele tem dinheiro, mas está doente. Então ele tem uma cruz, então ele tem. Aí ele está se parecendo com Cristo. Quando de alguma forma ele vive um tipo de humilhação, privação, sofrimento, alguma coisa, né? Então aí sim ele está parecendo com Cristo. Agora, ganhar aqui na terra, ter tudo aqui na terra não é bom. Não é a coisa que a pessoa deve invejar ninguém. Não é uma coisa invejável, não é uma coisa porque essa prosperidade que prega que o sinal de que você está com Deus é você ganhar, 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 ganhar. Que se Deus realmente está na sua vida, Ele vai te abençoar, você vai ter frotas de carro. Essa prosperidade vai levando as pessoas a uma dessemelhança, ao contrário do que é se configurar a Cristo, né? Do que é assumir, né? Se cristificar. O se cristificar é perder, é o que Jesus deixou muito claro nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humilhados, bem-aventurados os perseguidos por causa de mim, bem-aventurados os pobres. Então, assim, ele deixou muito claro nas bem-aventuranças o que que é ser um bem-aventurado mesmo, o que que é o céu verdadeiro, o que que é. Olha a vida de Jesus e olha o troféu que Jesus recebeu. Jesus não foi lá no festival e recebeu um troféu maravilhoso lá. Não. O troféu de Jesus foi a cruz. Então ele mostra para nós que é a cruz. Ele falou: toma a sua cruz e renuncia a si mesmo. Então, renunciar a essa vida velha, em da gente querer viver por conta própria, é tipo reivindicando a nossa vida velha, porque o ser humano tá assim, né? Hoje em dia, a mídia, os psicólogos também, todo mundo te incentiva assim, ame você mesma, seja você mesma, busque seus sonhos, isso e aquilo. Tá te incentivando, não negue a sua vida, você merece ter sua vida igual um homem brigando com o Frei Gilson, né? Porque ele disse que o Frei Gilson, ele acabou com as mulheres, né? Fez as mulheres assim, se sentir assim, não completas mais, como e pela metade, porque o Frei Gilson falou que nós somos auxiliares dos maridos, né? Então diminuiu a mulher. Aí esse homem no vídeo estava falando, não. As mulheres merecem ser completas, elas merecem ter seus sonhos, elas merecem seguir o que elas querem, elas merecem ter sua vida própria. Então, toda essa linguagem no mundo é a linguagem do mal. Essa linguagem que fala, seja você mesmo, se ame, busque isso, não é realmente a proposta de Jesus Cristo. Jesus Cristo não falou nada sobre isso, sobre conquistar nada aqui. Ao contrário. Jesus falou: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Jesus falou: negue a si mesmo. Jesus não disse: seja você mesmo com a sua vida velha. Não presta mais os seus pensamentos, não você aceita por Deus, porque não presta. Os seus afetos, o seu modo de viver. E você tem a liberdade. Ele não vai tirar isso, tá? Então você tem uma liberdade, entendeu? Mas ao mesmo tempo você não pode escapar da vontade de Deus. Saiba que você está fazendo isso abusando dessa vida, desvalorizando essa vida, usando a sua cabeça que era para ter os pensamentos de Cristo para ter os pensamentos egoístas e se afeiçoando ao que é terreno em vez de se afeiçoar que Cristo quer que você se afeiçoe. Desejando o que Cristo não quer que você deseja. Você pode desejar, você pode querer, tá, mas você saiba que para você fazer isso, mas eu não tô roubando de Deus, não quero ter nada com ele, eu só quero fazer o que eu tô fazendo. Não, não tem jeito. Para você levantar e fazer qualquer coisa, você tá recebendo a vida dele. Para você respirar, você tá recebendo a vida dele. Para você ter o coração batendo, é por causa dele. Então, assim, e ele mesmo assim, ele respeita a liberdade do ser humano e o amor dele é tão grande que ele respeita e ele mantém o homem. E dá uma liberdade para o ser humano. Você quer ir por esse caminho? Mas de qualquer jeito, tem um regime ali, né? Porque o ser humano tem o sol está nascendo para todo mundo.
ele tem a água, né? Ele tem o vento, ele tem o ar. Quem faz isso para ele? Quem dá essa continuidade? Quem mantém isso, esse sistema para ele? É ele? Não, é Deus. Então ninguém pode falar que tem um lugar que você pode escapar de Deus e falar assim, não, eu quero viver por minha própria conta 100%. Não existe isso. Não existe isso. Entendeu? Não existe isso. Então, sim, a pessoa fica roubando, a pessoa fica pisando. Aí a vontade divina fica sobre esses escombros, né? Porque não, o bem não é conhecido, a pessoa não sabe que é Deus que está dando bem para ela, que é Deus que está acordando ela, que é Deus que está dando a vida para ela, que qualquer coisa que ela pode fazer é por causa da vida que Ele deu. E o sacrifício de Jesus para que ela tivesse aquela vida, né? Entendeu? Então, é muito sério isso, né? Então, é todas as criaturas. Aí tá falando que até um ser que só de ter sido pensado por Deus você tem que ser grato. Só se fosse sua vida fosse um segundo, respirou e morreu, já é motivo de ser grato a Deus e aí que é o sinal de que você é mais Cristo ainda, porque não teve a privação de acordar e viver, né? E já morreu. Então só a criança que é ceifada na barriga da mãe, né? Tirada, abortada. Essa está sendo mais Cristo ainda, né? Então, por quê? Porque Cristo, gente, quando ele assumiu tudo, todas as realidades, tudo, 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 ele santificou, ele divinizou o sofrimento, não é mais visto. Antigamente, se não fosse isso, Jesus Cristo, né, não teria sentido isso. Só Jesus, por isso que nós temos que conhecê-lo, só ele dá significado a tudo, né? Então, se uma pessoa, né, só dela ter tido um momentinho na barriga da mãe ali, ela já é grata, já deve ser grata a Deus por Deus ter pensado nela, porque imagina um ser magnífico, amorosíssimo, né? Pensar em você, né? Projetar você, você se passar pela mente de um Deus, né? É muito maravilhoso, é muito maravilhoso. E essa pessoa está sendo Cristo, que está sendo vítima, que tá sendo vítima do egoísmo do outro. Então, quantas pessoas é Cristo na Terra? Quantos Cristo que a gente não vai ver na Terra aí? Bebês, pessoas que sofrem, tantas realidades, pessoas perseguidas, né? Que a questão é na África, tem uns lugares lá que estão ceifando a vida de todo mundo. As comunidades inteiras sendo mortas e perseguidas. Tudo é Cristo, 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 Cristo. Então, tudo é a vida de Jesus, 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 Jesus. Aí as pessoas olham e falam, que dó dessas. Não, essas que estão no lucro. Entende? Essas é que estão no lucro. Essas que estão bem, porque ganhar esse mundo aqui não é lucro, não é felicidade verdadeira, não tem sentido. Não tem. Nem um pouco. Não tem, não tem, não tem, não tem. É muito sério isso, né? Então a igreja, ela tá dormindo, porque ela tinha que estar ensinando isso para as pessoas, né? Entendeu? Elas estão ensinando o ser humano a buscar a paz na terra, né? Não, não podemos ser pobres, vamos correr e fazer uma campanha e vamos lutar para construir um mundo mais justo, mais fraterno, mais isso, vamos tirar as cruzes, tudo. Quer construir um reino aqui, não estão entendendo o que Jesus fez. Não estou entendendo. Essa vida velha da gente, por conta própria, querer as coisas, expirou. Você tem que entender o seguinte: a sua vida velha, de criatura velha, que quer sozinha, que quer fazer tudo sozinha, expirou, acabou. Ela morreu. Você morreu. Você só reviveu por causa de Jesus, entende? Que ambos pecaram e todos ficaram destituídos da glória de Deus. Adão, assim que aconteceu a culpa, o que que acontece? Morte, né? Qual que foi a nossa sentença? Morte. Deus deixou claro. Então, se nós. Ai, mas o que que aconteceu porque estamos aqui ainda? E Deus está mantendo tudo. Recebemos um doador universal, Jesus Cristo. Apareceu, né? Esse verbo se encarnou e nos deu vida novamente. Então, essa vida, é por isso que fala que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Por isso que a Luísa estava nadando dentro de Jesus lá, vendo Jesus para todo lado. Vendo ele, ao mesmo tempo vendo ela nele, olhando para a vida dela e vendo ele, entende?
Então a redenção precisa ser falada. Aí Jesus falou uma coisa muito importante para nós. E está aqui nesse trecho. Agora saiba que quem vive unido comigo e de meu querer, também a alma nadando na minha imensidão, é toda voz junto comigo. Então nós somos também verbos. Por isso que a gente fala. E nós não podemos se calar. Porque justamente a gente falando vai ser vida para os pensamentos das outras criaturas, para as mãos, para os pés dela, né? Vai ser luz para as almas. Então, a gente precisa falar e divulgar essa verdade, entendeu? Ele conta conosco, por isso que ele fala, deixa suas misérias. Não é que a gente vai abusar e viver de qualquer jeito, de jeito nenhum, porque nós não vamos tratar ele como um pai que a gente vai fazer o que a gente bem entender. Ao contrário, quanto mais a gente tem consciência que recebemos a vida de Cristo, a gente não vai querer fazer um sacrilégio, porque o que é não valorizar, o que é o sacrilégio se não é zombar de Jesus, né? Não é o que a pessoa faz com a Eucaristia lá, pisa, joga fora, né? Trata mal. Então, se nós fizermos isso com a nossa vida, é sacrilégio, entendeu? Mas ao mesmo tempo, a gente não fica preso nas minúcias que ele não está olhando assim, porque às vezes a gente fica preso nos sentimentos, nessas coisas. E a gente não pode deixar a divina vontade sob escombros, entendeu? Então a gente não pode, entendeu? Então a gente assinou o documento também como sócio de Jesus Cristo. Nós somos sócios dele, outros cristos, mas não é só vivendo do efeito do que ele deu, né? A gente não só assim, basta que eu me torne Cristo, não. Você vai levar os outros a serem também. Você vai dar a vida. Então, também a alma nadando na minha imensidão é toda voz junto comigo. Então, você se torna verbo. Assim que caminha, seus pés falam ao pecador. Então, você vai fazer atos da vontade de Deus para iluminar as almas. Seus pensamentos são vozes, tudo. Ele está dizendo que tudo em nós, os pensamentos, andar, respirar, tudo são vozes. Então, olha para você ver isso, o que que ele está fazendo? Assim, de todo o resto, e somente nessas almas eu encontro como uma recompensa na obra da criação. Então você se torna corredentor. E ao ver que não podem nada por si sós para corresponder ao meu amor e manter as harmonias entre eu e elas, entram em meu querer. Então você assina lá o contrato, você assina o documento, né? Você toma o plano como dona. Você vai colaborar, vai ver o plano de Deus e vai colaborar com esse plano. Qual que é o meu papel nesse plano? Entendeu? Doando essa vida, falando mesmo, o verbo inteiro assim, abrir a boca e falar. Abrir a boca e falar. Mas não é só isso, é todos os nossos atos, pensamentos são vozes. São vozes. Às vezes você está pensando e vendo assim, ô Senhor, ilumina essa pessoa, meu Deus, não, Senhor, o certo é isso, aquilo ali já é o vale benéfico para aquela pessoa mesmo. Ter o pensamento certo pela criatura, entendeu? Então, tudo que passar entre você, tudo. Então, meu Deus do céu. Entre meu querer e se fazem donas e agem ao divino. Meu amor, então, encontra seu desabafo e as amo mais que a todas as outras criaturas. Então é muito incrível isso. É muito incrível, né? Que é o que Jesus estava falando da nossa missão com ele, da nossa missão, né? De divulgar essas verdades, de falar, entendeu? De fazer isso multiplicar através da nossa boca. Por isso que nós não podemos desvalorizar o que Jesus traz aqui, porque Jesus vem e traz muitas luzes e ele fala: vocês estão tendo acesso a uma coisa exclusiva, a conhecimentos que os outros não têm. Mas para quê? Então, a gente precisa valorizar o que está sendo falado aqui. Não podemos dormir no ponto, né? Não podemos tratar de qualquer jeito, entendeu? Porque além de receber essa vida e saber que toda a minha vida está contabilizada, né? É a vida de Cristo. Eu estou vivendo a vida que Ele me deu e tem uma forma de viver, tem uma forma de pensar, tem uma forma de agir, tem uma forma de trabalhar, tem uma forma de cuidar, tem uma forma de viver tudo. Mas mais do que isso, Ele te chama a fazer as vezes dele. Ele te chama a fazer as vezes dele na terra, a você ser esse verbo encarnado,
a você fazer as vezes dele, ele viver na sua humanidade, continuando, né? Não que que você tem que colocar algo a mais, não. Você já tem pronto. Você vai pegar como dona, vai tomar posse desse documento e vai ler para os irmãos, ó, gente, ó, explicar o documento para eles, explicar isso que Jesus te explica, explicar a ação do verbo. Jesus veio e explicou, né? Aí ele quer outros que explicam mais, que falam mais, que continue falando do Pai como ele fez, que continue mostrando os atributos de Deus, que continue comunicando a vontade de Deus, que continue fazendo mais e mais vozes e vozes e vozes e vozes, porque aí pelo menos nós não somos para enterrar nada, nós somos para tirar do túmulo. Que ele fala que quem não valoriza minhas palavras está pondo na sepultura. Nós não somos para pôr nada na sepultura, nós somos para tirar dos escombros e mostrar, ó, aqui Jesus aqui na sua vida, ó, olha aqui Jesus aqui, ó, aqui nesse lado aqui que você não está vendo, olha aqui, olha nisso, olha naquilo, olha aqui ele aqui de novo, olha aqui Jesus aqui, ó, olha aqui, ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó, olha aqui, entendeu? Nós somos para falar de Deus. Nós somos para comunicar Deus. Nós somos para comunicar através da palavra mesmo, isso que somos falantes e obrantes, e através da vida, vivendo dos atos, falantes e obrantes, para multiplicar, porque senão não tem o reino, não tem o reino e acaba esse mundo. Se não tiver realmente, né, pessoas, né, entendendo e falando e igual falou, que traz o reino são os giros, mas os giros passa por todo esse processo de ser falante e obrante. Então é muito importante, tem que ter essas vozes ecoando, né, usando dos meios que Jesus nos deu para divulgar essas verdades. É muito importante, muito. Uma vez Jesus deu uma luz assim, né, falando sobre a vida nova que Jesus nos deu. Ele falou assim que a vida velha, quando o ser humano fala, mas eu faço isso, eu faço aquilo, que o homem cresce em alguma coisa, é a mentira. E o Satanás trabalha aí, nessa mentira. Você é importante, inchar as pessoas delas mesmas, é a vida mentirosa. Então a pessoa está vivendo na fantasia, na mentira. A verdade é que que a vida nova, a única vida verdadeira que existe agora, que nós estamos vivendo, é a vida de Jesus. É a vida nova que Jesus nos deu. Então não existe mais a gente pensar assim, essa visão do ser humano por ele mesmo, vivendo. Não. Nós recebemos a vida de Cristo. Essa é a verdade. Então, todos os seres humanos estão recebendo a vida de Cristo. Então, se eles acham que eles têm que eles ter vida própria e existir por conta própria, você tem que existir, você é muito importante, o seu nome, a sua pessoa, a sua carreira, tudo mentira. É uma mentira que ela está ouvindo, entendeu? A verdadeira vida é o que Cristo projetou para ela, é o que Cristo deseja para ela. Eu entendi assim, que o verbo, ele é algo concreto, né? Ele é, porque ele se encarnou, então se materializou. Algo assim que viveu, que foi visto, que foi mostrado, né? Que as pessoas precisam fazer uma experiência com ele. Ou seja, Jesus é uma pessoa. A segunda pessoa da Trindade é que se encarnou. A palavra é encarnada. Então, ele não é uma energia. Né? Ele não é uma energia que simplesmente pode passar de cabeça para cabeça, até sem consciência, né? Por exemplo, eu pensar assim, eu fazendo meus atos na divina vontade aqui, e o que eu pensar automaticamente vai ser uma luz, que automaticamente vai cair sobre a cabeça das pessoas, né? É, que aqui está falando, né? Que ele é vida de cada pensamento, essas vozes, né? Que está falando, vozes dos pensamentos, vozes dos atos das pessoas,
Aí a pessoa pensa assim, então vai vir uma voz na cabeça da pessoa e mostrar para ela o ato que ela tem que ter, o pensamento que ela tem que ter, como se ele fosse assim, é, como uma mágica. Não, porque a própria ação do Espírito Santo é de acordo com a disposição da criatura. Deus sempre deixou isso claro, né? É, tudo que Jesus fez, tudo que ele fazia e ofereceu ao Pai, mas assim, tudo ia ser feito de acordo com a disposição da criatura e tem que ter elemento para que Deus possa falar. Deus não dá nada assim que a pessoa não tem como receber aquilo. Ou seja, existe uma base verdadeira da vida da pessoa, assim, para que as coisas possam se manifestar. Não é uma mágica, uma energia que vai simplesmente automático pegar a cabeça de todo mundo. A pessoa vai ouvir uma voz e vai dar uma inspiração para ela fazer uma coisa e uma outra coisa correta, né? Não é assim, não é porque até porque Deus respeita a liberdade da criatura e não faz uma violência com os seres humanos, não faz uma violência, não é assim que o Espírito Santo age, né? Então eu entendo assim que é algo concreto. Então a palavra não vai ser manifestada fazendo download na cabeça das pessoas, como essa energia, essa voz que vai até a cabeça das pessoas, não. Ela vai agir no concreto. E qual que é o lugar concreto onde a palavra foi depositada para ela crescer e ser falada, né? Onde que ele depositou isso, né? Pela ação da igreja. E a ação da igreja é uma ação concreta. Você vai até a igreja, você tem acesso à palavra de Deus, acesso à Sagrada Escritura, ouve a homilia, ouve na missa, aprende sobre o Evangelho, aprende sobre a vida de Jesus, faz a comunhão, participa dos sacramentos da vida da igreja, ou seja, assim você vai tomando posse da redenção. Não é uma mágica que já caiu tudo na cabeça da pessoa, sem o consentimento dela, pegando ela de surpresa, e ela já tem todas as informações sobre Deus, né? Como se Deus, assim, igual tá falando, o terceiro Fiat conta com a participação da criatura, entre as criaturas, utilizando a nossa estrutura já que foi feita para isso. E aí, igreja, é algo sólido, é algo que você pega, é algo material mesmo, é algo concreto, visível, que requer realmente uma disposição, a participação, a pessoa tá ali, a pessoa buscar o entendimento, então acontece dentro de uma base sólida, verdadeira, não é algo inventado, não é algo fora da nossa realidade. O verbo não age fora da realidade em processo de mágica. É igual a gente aqui para aprender a divina vontade. Se nós não pegarmos o material, livro do céu, e a gente abrir a boca e partilhar, e usar o recurso natural, a forma natural de estudar, de ler, de refletir, a gente não absorve Jesus. Não se absorve Jesus de uma forma mágica, né? De vir na nossa cabeça um pensamento e ponto final. Então, conhecer Jesus é algo prático e verdadeiro dentro da realidade. Então, aqui tá explicando a meditação. Verbo é a palavra. E palavra é algo escrito mesmo, é algo documentado. É algo que a gente enxerga, que a gente lê, que a gente reflete, né? Algo vivo. Então, a palavra é viva, é comunicação, algo vivo. Tem que passar pela nossa inteligência natural que Deus já fez. É algo natural. Então, o verbo é a palavra, verbo do Pai, né? O Pai criou, mas foi por causa de Jesus. Então, para ele foi criado todas as coisas. Ele é um modelo. Então, Jesus é o nosso modelo, entendeu? Mas nós temos que conhecer esse modelo. E tem os meios reais que Deus coloca para a gente aproximar de Jesus. O modelo precisa ter um documento. Então, é como se fosse assim. Estava tudo dentro de Deus, né? Na intenção de Deus, no pensamento de Deus. E aquilo se fez carne, se materializou por meio de Jesus. Entendeu? Então é como se fosse esse documento, né? Que tem um documento, um, um pensamento do Pai. O que o Pai pensou que se torna a palavra comunicativa. Então Jesus revela o Pai. Em Jesus encontramos o Pai, né? Então é como se ele fosse assim, o Jesus fosse esse documento, como se fosse assim, o modelo original. E todos nós temos que basear nele.
Todos nós temos que basear em Jesus, em tudo que ele é, a sua vida, os seus pensamentos, né? Tudo que ele fez em Jesus. Então, nele tem todas as referências, entendeu? E nele a gente encontra a nossa origem também, porque é o modelo do qual nós todos temos que basear e viver naquele regime, todos nós. Ali tem todas as referências de como Deus quer que nós vivamos em Jesus, como se o Pai colocasse em Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Colocasse nele a referência para que a gente pudesse ser essa imagem e semelhança de Deus, né? Então a gente tem que olhar para ele e querer ser como ele. Então, nele tem uma informação, né? Por isso a palavra humanada. É alguém que a gente tem que ler para saber entender. Então ele se comunica através da palavra, explicação, né? A linha de raciocínio para entender o Pai, né? Então precisa de Jesus, né? Olhando Jesus, sem Jesus você não compreende o Pai, entendeu? E, e é a vida de Jesus mesmo, uma nada, né? O que ele disse, o que ele fez, o que ele pensou, tomar posse daquilo que ele é. Então, assim, é, Deus inspira as pessoas, mas assim, Deus sempre vai usar a base do que as pessoas conseguem conhecer. Então, tem uma estrutura onde Deus colocou para o ser humano desenvolver esse Cristo, né? Essa vida com Cristo, que é a igreja. É o meio que ele colocou para o ser humano desenvolver essa vida com ele, porque é uma coisa assim que passa pela realidade, pela nossa realidade. Não é uma coisa que simplesmente vai vir uma informação, download na cabeça de cada um e ponto final. Não, entendeu? Tem um lugar que Deus, assim, uma sede que ele colocou, que Jesus investiu na igreja, entendeu? Outras, mas e as pessoas que não são da igreja, que não têm contato com a igreja, mas elas não podem receber uma inspiração para Deus fazer um bem através delas? Mas aí elas vão ter, qual referência de que elas vão ter? É as leis civis, as leis morais, aquilo assim que já faz parte ali de uma realidade natural e cívica, assim, sabe? É, de você, assim, ajudar uma pessoa a atravessar a rua, né? Segurar a sacola para alguém que tá com a sacola pesada, dar de lugar para alguém no ônibus, ser fiel à lei do trânsito, às leis que foram colocadas, aquela ordem normal da vida, né? Do ser humano, assim, se comportando bem, como o ser humano se comportando com uma certa justiça, né? Mas ele precisa passar por esse processo de conhecer mesmo, de ter que evangelizar ele, entendeu? De ter acesso à Bíblia, de ter acesso à palavra de Deus, entenda assim, que, que tem que ter isso estruturado, sabe? Tem que ter essa estrutura, entendeu? Não é fora dessa estrutura, porque realmente a ação do verbo, ela é concreta, ela é verdadeira, ela não fica no campo da mente, da imaginação, né? Ela é realidade, entendeu? A pessoa tem que estar inserida naquele meio, aderida. Eu entendi assim, não sei se estou sabendo explicar o que eu entendi do áudio. Então, o bem que vai ser feito por essa pessoa vai ser com base no conhecimento concreto que ela está tendo, uma vivência verdadeira, concreta, espiritual, que ela está tendo mesmo, entendeu? Que ela está aprendendo ali como que Jesus é, como que é o bem que tem que ser feito. Então, assim, vai ser fruto de uma caminhada verdadeira, assim, sabe? É algo assim que tem um lugar de referência para ela buscar, entendeu? Como ele essa palavra encarnada documental tem que ter essa referência. Se não tiver essa referência, não. Tanto foi assim nesses 2000 anos de igreja, né? Os apóstolos realmente saíram em missão, de casa em casa, levando a palavra, formando ali as comunidades, ser algo concreto, né? As pessoas em juntas ali estudando a palavra de Deus, que estava escrita, né, documentada,
né? A vida de Jesus, o entendimento sobre Jesus. Então, assim, tudo aconteceu da terra, dessa estrutura da terra, né? Da vida mesmo. Então, eu entendi que mesmo a inspiração, elas não vêm do nada. Tem alguma coisa aí, pode ser uma referência lá da infância da pessoa, de muito tempo atrás. Mas tem que ter uma base. Não é algo que vem do nada.